Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Você sabia que existem 3 tipos de leitura que nós podemos fazer do texto bíblico? A primeira forma de leitura é a devocional. É quando você, no início do dia, ou ao final dele, ou em algum momento que você tem de folga, você pega a Bíblia, abre, às vezes num texto qualquer, num salmo, num provérbio, nos evangelhos, sei lá, num texto de algum profeta, e você lê ali alguns versículos, às vezes um capítulo inteiro, buscando uma motivação, né, uma mensagem de inspiração, para se enfrentar o dia a dia, para se sentir seguro de que Deus está conosco. É aquela leitura mais espiritual, né, uma leitura mais rápida. O segundo tipo de leitura é a teológica, é aquela em que você vai buscar o sentido do texto, que você vai tentar fazer uma exegese, utilizar regras de interpretação, de hermenêutica, buscando no texto bíblico o que o autor quis dizer com aquela história, com aquela parábola ou com aquela mensagem para os seus dias, para o seu interlocutor ou para o leitor daquele texto. E também, se você acredita que o texto bíblico é inspirado, que ele tem uma mensagem para hoje, você vai, ao entender a mensagem para o destinatário original, né, que é quem leu aquele texto ou escutou ele lá no momento em que ele foi escrito, ou que ele começou a circular, você também vai buscar uma mensagem para você hoje. Essa é uma leitura mais teológica. Geralmente quem faz essa leitura é alguém que acredita que a Bíblia tem uma mensagem especial para os nossos dias, que ela pode ser inspirada de alguma forma por Deus, pelo Espírito Santo. É possível que alguém faça uma leitura teológica sem acreditar necessariamente que o texto bíblico seja inspirado? Sim, é possível. Você pode ter um estudioso, alguém interessado em entender o sentido do texto para aqueles dias, imaginando de que o texto não tem uma mensagem especial para hoje. Mas geralmente quem faz esse segundo tipo de leitura, a leitura teológica, é porque acredita que a Bíblia é uma revelação de Deus aos homens. Bom, e nós temos o terceiro tipo de leitura, que é a leitura histórico-literária. Por exemplo, nós temos um livro chamado Deus, uma biografia, do Jack Miles. Ele é um ex-padre, um escritor americano, e ele trabalha no seu livro como que Deus, como personagem, ele se desenvolveu ao longo da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Então ele não está preocupado no livro em dizer se realmente aquilo aconteceu ou não, se Deus é daquela forma ou não, mas ele tenta mostrar se a gente encarar o Antigo Testamento como uma literatura, como um livro, como você tem do Dostoiévski, do Kafka, do Machado de Assis, como que é o desenvolvimento de Deus como personagem ao longo do passar do tempo, desde a criação até o período lá dos reis e profetas. Essa é uma leitura literária. E você pode ter também, nesse terceiro tipo de leitura, uma leitura literária histórica, que é quando um historiador, um teólogo, ou mesmo um leitor comum, ele tenta entender o texto bíblico a partir da veracidade ou não dos relatos ali contidos, das narrativas. Um exemplo disso é esse livro que eu tenho em mãos aqui. A Bíblia e Arqueologia, do José Ademar Keffer. É um professor aqui da Universidade Metodista de São Paulo. Ele é um teólogo, ele tem doutorado em teologia, mas também é um historiador. E ele tenta, nesse livro, por exemplo, mostrar, em outras de suas obras, como que as histórias da Bíblia podem ser históricas ou não. Ele tenta confrontar os relatos com os achados arqueológicos e com a historiografia de forma geral. Isso quer dizer que quem faz essa leitura necessariamente não acredita que a Bíblia é inspirada, que ela tem uma mensagem especial? Não necessariamente. Você pode ter alguém que faça os 3 tipos de leitura. Você pode ter alguém que só consiga fazer os 2 tipos, o primeiro e o terceiro, e não faça uma leitura teológica porque não crê que a Bíblia tem uma mensagem especial para hoje. E você pode ter alguém que faça a leitura devocional e faça a teológica sem se preocupar tanto, entendeu? E enxergar a Bíblia como um livro histórico ou literário. Embora muitas vezes, para você fazer uma leitura teológica da Bíblia, terá que ter um conhecimento cultural e histórico da época. Espero ter ajudado você a compreender melhor a ler a Bíblia usando as ferramentas corretas, ou seja, entendendo a finalidade de por que você está abrindo o texto bíblico. Até o próximo vídeo.